Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o presidente do Detran, Vinícius Fará, com a participação do jornalista Walter Diogo. Presidente, até que ponto o Detran pode estimular, introduzir de maneira mais intensa a internet como facilitadora da solução de problemas com o Detran? Porque, obviamente, que há situações em que a presença é inevitável do cidadão, do cliente e tal, mas há outras situações em que talvez a questão possa ser resolvida totalmente pela internet. Quer dizer, há algum projeto para estimular o uso da internet como facilitador da solução de problemas para o Detran? Não tem a menor dúvida. Hoje o cidadão fluminense que acessar o site do Detran já vai se deparar com um universo de opções e oportunidades que alguns anos atrás não tinha. Porque a gente entende que como um veículo como a internet existe para ser usado. E se o Detran quer se tornar o mais moderno e eficiente do país, não dá para você deixar de lado essa ferramenta principal. Eu tenho a certeza absoluta, Ricardo, que nós estamos no caminho certo. Cada dia mais eu tenho a convicção que eu entrego ao final da nossa gestão o Detran do Rio como um modelo para o país. Simples, numa definição bem clara e objetiva. É um órgão público que cuida da vida das pessoas e que arrecada e que cobra tributos. Às vezes me perguntam, eu não fui para o Detran para mudar a origem do Detran. O Detran existe aqui no Rio, no país inteiro, como um órgão arrecadador de tributos ligado à questão de veículos e trânsito. Então, esse é o papel do Detran, é a origem do Detran, é o DNA do Detran. Eu cheguei ao Detran justamente para fazer a parte, para mim, mais importante para o governador de um órgão como o Detran. Entregar serviços de forma segura, rápida e com lisura e com ética e respeito ao cidadão. A questão do valor do IPVA, essa é uma questão que sempre merece discussão na sociedade. Quando você começa o ano, e o IPVA, como é que vai ser? Vai ser reajustado, não vai ser reajustado? Há uma polêmica muito grande, que em alguns estados o IPVA, o valor dos veículos é muito menor do que no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia o valor do IPVA cobrado aqui pelo Detran do Rio? E se o senhor acha que ele realmente é justo, ou se o senhor concorda com algumas críticas de alguns proprietários de automóveis que acham que o valor aqui é um pouco mais salgado do que a média nacional? Ricardo, eu acho que cada estado tem uma política de arrecadação e de tributos. E acho que ela tem divergências em todos os segmentos. Sim. Você não existe uma regra de cobrança de tributos que você coloca de uma forma linear como uma regra para todos. Eu acho que o Rio tem tributos que são mais caros do que outros estados, mas também existem cobranças e tributos não só de outros órgãos, mas do Detran, que são mais baratos. Nesse comparativo, eu acho que todos ficam numa média. O que a gente tem procurado fazer dentro dessa política de facilitar a vida do cidadão, quando nós assumimos o Detran, aquela isenção da vistoria para veículos era 3 anos. 3 anos. Nós estamos mudando a partir do ano que vem para 5 anos. Quer dizer, nos primeiros 5 anos do veículo não tem vistoria, Tá, é isso? exatamente. Então, eu quase que estou dobrando. Isso começa quando? A partir de janeiro do ano que vem. Então, o carro só vai ser vistoriado a partir do 5º ano. Exatamente. O carro novo, durante 5 anos, Isso era uma das não maiores... precisa de vistoria. Paga. Exatamente. Não, ele paga o IPVA. Ele tem que pagar o IPVA, mas a vistoria. Não precisa fazer a vistoria. Vistoria tem isenção. Não é necessário fazer a vistoria. Exatamente. Então, mas o que eu quero te dizer é que isso era, assim, um fator onde o Detran do Rio era muito cobrado pela sociedade. E esse avanço já demonstra claramente o porquê que nós estamos nesse órgão, qual é a nossa intenção, que é não só facilitar a vida do cidadão, mas também diminuir a cobrança de tributos. Porque do momento que eu quase que dobro essa isenção de 3 para 5, fica claro que a gente entende e ouve o clamor também do cidadão. Lógico, que cobra evidente. Algumas alterações que facilitem a sua vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa frota do Rio de Janeiro diminuiu muito. É impressionante, em 10 anos, ela era a 2ª do Brasil. Agora ela é a 4ª ou 5ª, acho que é a 5ª. A frota está em 6 milhões e pouco. Quer dizer, se tem menos gente pagando, alguém vai pagar mais. E eu queria saber por que a frota do Rio. A frota do Paraná está em 7 milhões. Isso é retrato da crise porque passa o Fluminense, João? Não tem dúvida. Pode ser poder aquisitivo das pessoas, ou pode ser alguma coisa, algum estado esteja dando algum tipo de incentivo, porque Minas Gerais está com mais de 10 milhões. Não. Assim, eu tive uma reunião... Você acha que pode estar havendo uma evasão de motoristas do Rio de Janeiro, de proprietários, para emplacar seus carros nos outros estados? Eu entendo que a diminuição, quando você sai da 2ª para a 5ª, tem uma correlação direta com a economia do que o Estado vive.
cidadão que recebe menos, cidadão que não tem garantia de recebimento, de garantias e valores contínuo, ele tem medo de gastar, tem medo de contrair dívidas, e o reflexo, eu sou empresário também, é em todos os segmentos. Coincidentemente, há 30 dias atrás, 20 dias atrás, eu tive uma reunião com todos os representantes de concessionárias de veículos do Rio de Janeiro. Né? E caiu 23%. 23% a venda de volume de veículos em relação a 2015. 2015. Estamos falando de 2 anos, 15. Então, na verdade, a diminuição da frota do Rio, ou o não crescimento dela na proporção de outros estados da federação... Mas caiu só de veículos novos ou caiu de usados? De usados também. A economia estagnou. Porque às vezes os novos caem, os usados crescem. Precisamente, eu me lembro que foi algo em torno de 23%, 24% de veículos zero e 16% ou 17% de veículos usados. Sim. E aí está a explicação. 1 milhão, diminuiu 1 milhão e pouco. Exatamente. Agora, tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, graças a um projeto que o Detran do Rio é pioneiro e que faz toda a diferença. Pode ter diminuído, mas hoje é a melhor frota de veículo circulando de todo o país. Isso é visível, qualquer cidadão que quando começar a sair do Rio de Janeiro para qualquer outro estado e se deparar com esse exercício que eu faço quase que semanalmente quando viajo para outro estado, é ver a qualidade de veículos do Rio que rodam na cidade ou no estado em comparação com qualquer outra cidade deste país. Por quê? Porque através da exigência da vistoria, veículos com problemas, veículos que queimam combustível de forma irregular, veículos velhos não são validados. E aí sim... Presidente, e mais, me desculpe, importante só para eu completar. E 20% desse tributo era 15%, eu fiz uma alteração agora, 20% dessa receita da vistoria que melhorou diretamente na qualidade da frota é destinada para a Secretaria de Meio Ambiente, para o setor do INEA, para políticas públicas e investimentos na qualidade ambiente do estado do Rio de Janeiro. Mas há uma crítica em relação à qualidade dos veículos das empresas de ônibus. Se há esse controle muito efetivo em relação aos carros de passeio, há uma dúvida se esse controle é tão efetivo em relação às empresas de ônibus, porque há ônibus circulando em qualidade duvidosa, há ônibus com fumaça excessiva, enfim. Há algum, digamos, projeto para aumentar o rigor da fiscalização em relação às empresas de ônibus? Não existe projeto, existe atitude. Desde quando nós assumimos em fevereiro, um ônibus ele passa por vistoria anual. Lógico que é factível. Vencido uma vistoria, ele pode ter um dano que você só detecta quando você for fazer de novo. O que eu posso afirmar que desde quando assumimos o Detran, que qualquer veículo, seja ele ônibus, motocicleta, veículo de passeio, que não se enquadre nas regras implementadas e definidas pelo Detran como padrão de qualidade de segurança para o pedestre e para o próprio condutor, vão ser todos reprovados na vistoria. Isso eu não abro mão, então é o seguinte... Agora, lógico, você faz uma vistoria aqui do teu próprio veículo. O teu veículo se enquadra e passa na vistoria. Daqui a 3, 4 meses, né, você pode ter um tipo de problema que danificou o teu veículo, que oferece risco ao cidadão, mas que o Detran só tem uma ferramenta. Na próxima vistoria, detectar, ou em uma das blitz que acontecem em vários pontos do estado, que aí o veículo é parado e se detecta imediatamente qualquer tipo de problema. Deixa eu fazer uma pergunta Faz rapidinho. a pergunta rapidinho, porque eu vou ter que fazer o intervalo e depois o presidente responde após o intervalo. Tá. Faz a pergunta. O número de ônibus diminuiu muito no Rio de Janeiro. Estou fazendo estatística. Muito. Né? E o de motocicleta ficou lá em cima, é inacreditável. E o número de acidentes envolvendo motocicleta é inacreditável. Eu queria que você comentasse isso. O que é que aconteceu? Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.